Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores registram a presença no tablet, por favor. Convido o vereador Pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, Antônio Brito, está ocupando a segunda secretaria hoje, Claudinha, do Povo, nobres pares, público que nos acompanha aqui, da nossa galeria, os nossos trabalhos, aqueles que nos acompanham em casa, pela TV Câmara, pelos portais, pelas redes sociais, aos nossos funcionários, nosso boa noite a todos. Quero fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, segundo o regimento dessa casa, o Evangelho de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 3/4 de 2023. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria Estadual de Política para Mulheres, ofício resposta à moção de autoria do vereador Alexandre Scombate. Do Ministério da Educação, resposta à propositura de iniciativa do vereador Lucas Satano. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resposta à indicação de autoria do vereador Eduardo Akiri Damitsu. E da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, ofício contendo resposta à propositura de iniciativa do vereador Eduardo Akiri Damitsu. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Lucas Satano apresenta projeto de lei 19/2023, dispõe sobre a instituição da política de prevenção à violência em ambiente escolar contra educadores e alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. O vereador Israel Veloso da Silva Neto apresentou o projeto de lei 20/2023, dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Não há, senhor presidente. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações de número 141 a 153/2023 será dispensadas, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicita ao secretário que informe se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, temos uma inscrição para esta noite. O senhor Valcir Gandolfi Júnior, presidente da APAI, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tupã, solicitando o uso da tribuna livre para que o senhor Gregório Rosalvo da Fonseca Neto e as senhoras Ana Paula Gomes de Carvalho Santos, Luciana Rodrigues Gonçalves de Lima, Mariana Lopes Teodoro da Silva, Mariana Regina dos Santos e Heloísa Rapucci de Pádua possam abordar sobre a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O senhor Gregório Rosalvo da Fonseca Neto, as senhoras Ana Paula Gomes de Carvalho Santos, Luciana Rodrigues Gonçalves de Lima, Mariana Lopes Teodoro da Silva e Mariana Regina dos Santos e Heloísa. Vossas senhorias dispõem de 10 minutos para o uso da palavra.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, do qual eu saúdo todos os demais vereadores, membros da mesa diretiva e cidadãos estupenses que nos assistem pela TV Câmara. Eu sou o Gregório, sou assistente social lá do setor de saúde da APAI. Já estou há algum tempo já acompanhando diversos pacientes que estão dentro do transtorno do espectro autista ou não, demais deficiências que a gente atende lá na APAI. E a gente veio apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, conversar um pouquinho sobre como funciona esse atendimento especializado lá na nossa APAI. Então, quando esse paciente chega para a gente lá na APAI, no primeiro contato com a instituição, normalmente a família ou acabou de receber esse diagnóstico, ou ela já recebeu há algum tempo, mas ainda não iniciou algum processo terapêutico, ou procura algum atendimento específico que a APAI forneça, como, por exemplo, hidroterapia ou ecoterapia. Então, quando esse paciente chega para a gente lá na APAI, ele vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional composta pelo assistente social, psicólogo, fono, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e médico psiquiatra. Depois de passar por essa avaliação, a gente fecha o que a gente chama de PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, e ou inclui essa criança em fila de espera, ou caso de tiver vaga disponível, já inicia o acompanhamento terapêutico dessa criança com uma equipe mínima. O protocolo de trabalho da APAI, junto com todas as associações de pesquisas voltadas ao assunto, orientam que o paciente autista seja atendido obrigatoriamente por fono, psicóloga e terapeuta ocupacional. Então, 90% do nosso público que tem um diagnóstico de autismo frequenta esses 3 atendimentos de forma pontual lá na APAI. Além dos 3 atendimentos de forma pontual, nós temos também o que a gente chama de atendimentos adicionais. Normalmente, o autista que está com a gente na APAI, ele tem alguma comorbidade adicional. Então, ele tem, de repente, uma paralisia cerebral, alguma coisa um pouco mais pontual, que necessita de um apoio, geralmente no setor de fisioterapia, alguma questão voltada para situações mais específicas. Então, a gente tem lá, como equipe adicional para o autista, uma equipe de enfermeiros, uma equipe de fisioterapeutas, voltados para esse acompanhamento específico. Além disso, nós temos também orientação nutricional para os pacientes que estão dentro do espectro e que possuem restrições alimentares, seletividades alimentares, o que é muito comum dentro do transtorno do espectro autista. E além desse atendimento voltado para o paciente, nós temos lá realizados pelo setor de assistência social e pelo nosso setor de saúde também, um trabalho de apoio e orientação familiar. Porque normalmente essa família chega precisando de uma orientação para entender como que ela consegue acessar os direitos que essa criança tem, quais serviços públicos oferecem o apoio neurológico, o apoio terapêutico que de repente a APAI não consegue fornecer quando esse paciente precisa de alguma coisa específica que a gente não tem lá. Então, além de atender o paciente, a gente também faz um atendimento voltado para a questão familiar. E a questão de intercorrências escolares também. Então, se esse aluno ele frequenta a APAI para algum atendimento em saúde, mas ele está incluído na rede regular de ensino, nós frequentamos a escola desse aluno, orientamos professor, orientamos equipe gestora, para garantir que esse paciente possa estar incluído com qualidade dentro da APAI ou fora dela. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu sou Mariana, sou psicóloga lá da APAI e acho que ficou aí um pontinho de interrogação na cabeça de todos vocês. Por que esse pessoal veio aqui hoje, em nome do Valcir, falar sobre autismo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos no mês de conscientização desta síndrome, desse transtorno. É um mês muito importante para nós, enquanto entidade, para nós, enquanto famílias, que tem uma pessoa dentro do espectro. Tá? Muito importante por quê? Porque hoje eu acredito que todos vocês que estão aqui nos ouvindo já ouviram falar sobre autismo. Ou tem alguém na família com esse diagnóstico, ou tem um vizinho, ou tem um aluno, ou conhece alguém que está dentro do espectro. E também acredito que vocês recebam por aqui, às vezes, uma mãe solicitando algum direito, pedindo algum apoio relacionado a algum tipo de lei, alguma entidade que atenda as pessoas com o transtorno do espectro autista, também pedindo, solicitando. Por que esse pessoal pede tanto? Por que esse pessoal solicita tanto? Né? Hoje já se fala muito mais em autismo.
há alguns anos atrás, não, nós não tínhamos conhecimento sobre. Por que não tínhamos? Porque é um transtorno que não acontece fisicamente, não acontece aos nossos olhos, ele acontece aqui, ó, dentro do nosso cérebro, dentro da pessoa que tem transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurológico que afeta o quê? Que afeta a comunicação social, ou seja, afeta a forma de falar, a forma com que aquela pessoa se comunica, com que aquela pessoa se faz entender no mundo. Ah, todos os autistas não falam? Não. A maioria dos autistas são autistas verbais. Eles falam, mas têm uma dificuldade de se fazer entender. Tem uma dificuldade de levar a todas as pessoas o que ele deseja, o que ele sente, o que ele pensa. Por isso que vocês veem uma alteração do comportamento social. Muitos autistas têm crises e eles não escolhem o lugar onde essa crise vai acontecer. Ela acontece na escola, ela acontece aqui, se eles estiverem aqui. Ela acontece numa praça, ela acontece em qualquer lugar, porque o lugar de autista é em qualquer lugar. É estar incluído onde qualquer pessoa está. Isso tudo acontece, pelo que eu disse para vocês, porque o transtorno está aqui dentro. Ele acontece dentro da cabeça da pessoa. Isso é fácil de tratar? Não. É impossível? Também não. Por isso que precisa de toda essa equipe que o Gregório falou para vocês, e parte dela está aqui conosco hoje, nos acompanhando. Não vai fazer uso da palavra, mas está aqui para representar para vocês o quanto é importante e necessário que uma pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, ela seja verdadeiramente assistida e atendida por toda essa equipe que vocês ouviram ser citada aqui pelo Gregório, tá? Sendo assim, já que essa pessoa tem dificuldade de se comunicar, como é que ela se comunica? Através da comunicação alternativa. Vocês receberam aí um papelzinho que a nossa Heloísa maravilhosa fez, que representa algumas figuras pequenininhas. É uma forma de comunicação alternativa, ou seja, não é a forma que nós estamos acostumados e habituados a nos comunicar, que é através das palavras, frases e de um contexto verbal. Aí vocês têm uma comunicação através de figuras. Por que isso? Por que essas pessoas precisam dessa comunicação diferenciada? Porque eles têm uma alteração no processamento de imagens. Quando eu digo para vocês assim, ó, carro vermelho. Aparece um carro vermelho aí na cabeça de vocês? Sim. Quando eu digo para a pessoa com transtorno do espectro autista, carro vermelho, não aparece. É por isso que muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu falo com ele e ele não me compreende. Eu falo com ele, parece que ele não está me ouvindo. Eu falo com ele, parece que ele não consegue seguir o que eu disse para ele. É porque ele não faz essa representação. Mas se eu disser para a pessoa autista carro vermelho e eu mostrar o carro vermelho aparece na cabeça dela. E ela consegue se comunicar. Então, hoje, muitos ambientes já têm esse tipo de comunicação adaptada para que as pessoas com autismo possam se comunicar. Aqui, por exemplo, poderia ter esse tipo de comunicação para que as pessoas pudessem se comunicar aqui, tá? Para que elas pudessem se fazer entender quando fosse necessário. Se eu disser para elas que hoje eu fui colher maçãs na macieira, elas não vão entender o que eu estou dizendo, mas se eu mostrar para elas que eu fui colher maçãs na macieira, elas vão entender. Então, por que tudo isso? Para que vocês entendam que... Questão de ordem, senhor presidente, só um minutinho. Claro. Senhor presidente, queria pedir para Vossa Excelência consultar os líderes de bloco para que nós pudéssemos suspender a sessão e dar mais 20 minutos para que eles possam explanar esse assunto devido à relevância, para que nós possamos, então, o público de casa, saber mais com calma, para que eles não tenham que falar tão apressadamente e poder concluir esse assunto em pauta. Consultar os líderes. Presidente, qual o tempo que ela precisa? Pode ser uns 20 minutos? Pelo menos menos. Até menos, mas a gente vai dar o limite e depois vocês falam com mais calma, tá? Ok. Pode ser, líderes? Ok. Sim, presidente. De acordo. Tá. Então, a sessão está suspensa.
Ok, obrigada aí por estender o nosso tempo para falar de um assunto que é tão importante para que vocês, enquanto nossos representantes políticos, possam pensar nas políticas públicas que possam colaborar para a qualidade de vida de todas as pessoas com autismo, dos familiares e das entidades que os atendem também, tá? Então, como eu ia dizendo, o transtorno do espectro autista, ele necessita de uma gama de atendimentos gigantesca. E ele necessita desse olhar diferenciado, de um olhar adaptativo, para que todas as pessoas com transtorno do espectro autista e os seus familiares possam ter mais qualidade de vida. Então, hoje nós viemos aqui, neste mês de conscientização, explanar para vocês um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro autista, para que quando vocês estiverem recebendo alguém solicitando algo sobre este transtorno, solicitando algum direito, alguma política que esteja relacionada a esse transtorno, vocês possam entender um pouquinho mais sobre a complexidade e os porquês desses pedidos, tá bem? Nós falamos, enquanto entidade, sobre a conceituação do que é, sobre como esse tratamento é feito, e agora eu vou passar a palavra para uma mãe de uma pessoa com transtorno do espectro autista, para que ela também possa trazer um pouquinho dessa realidade, não institucional, mas da realidade familiar. Tá bem? Muito obrigada. Antes da Elô finalizar a fala, a gente gostaria só de apresentar a nossa equipe, que está ali. Nós temos ali a Tayane e a Luciana, as meninas podem erguer o bracinho. Elas são do setor de fisioterapia da PAI, elas que atendem os nossos pacientes com autismo ou outras deficiências lá. Nós temos a Lucilene também, que não pôde vir. Nós temos a Maria, que trabalha em parceria com o João, a doutora Heloísa, no setor de enfermagem e na área médica. E nós temos a Paulinha, que trabalha em parceria com a Renata na parte de fonoaudiologia, especialista nessa questão da comunicação alternativa também. E, além delas, a gente tem a Mariana, que trabalha com a parte de terapia ocupacional, que também não pôde comparecer. Boa noite a todos. Senhor presidente, todos da casa, em especial a minha amiga Ruth, estamos aí na luta, mais uma mãe que diariamente está aí atrás de fazer o melhor para sua filha. Bom, eu sou mãe do João Miguel. O João Miguel hoje ele tem 7 anos. Nós recebemos o diagnóstico com 2 anos e 3 meses. Ele é uma criança que foi muito desejada, ele é muito amado e ele tem uma família maravilhosa. Não estou falando porque eu sou a mãe, mas porque todos o acolhem e todos participam de todo o processo de estimulação, de acolhimento, de respeito das diferenças, né? E tudo isso a gente se deve ao conhecimento de reconhecer a importância de uma estimulação. Porque desde quando existiu esse diagnóstico, todos os dias ele realiza estimulação com terapeutas. Inclusive, na PAI, ele teve um caminho, ele passou pela salinha de estimulação precoce, né? Hoje em dia, ele realiza a ecoterapia, e desde essa época ele já realizava. E, em nome de todas as mães, né, eu gostaria de, principalmente, que vocês olhassem essa figurinha que eu pedi para a Lu entregou para todos, né? Onde existe um iceberg. Quando nós vemos um iceberg no mar, né? Nós vemos a ponta, certo? Somente a ponta. A gente não tem noção do que está lá para baixo. E eu queria só demonstrar para vocês, com essa figura, que o que vocês ou outras pessoas que não vivem diariamente o autismo, né? É a ponta.
é o comportamento desse autista, independente se ele é criança, se ele é adolescente ou se ele é adulto. E o que existe ali, né, por trás desse comportamento, que muitas vezes é julgado por não conhecer a realidade desse transtorno. Então, o que existe ali? Existe uma dificuldade de comunicação, distúrbios do sono, ansiedade, a sensibilidade sensorial. Pode existir dor naquele autista que não sabe falar o que ele está sentindo, estresse, comorbidades associadas. O que é essa comorbidade que eu gostaria de enfatizar? Existem vários tipos de autista, né? O próprio nome já fala, transtorno do espectro. Então, é porque é amplo. Assim como cada um de vocês e eu, que sou neurotípica, né, que não somos autistas ou não temos nenhuma necessidade específica, somos diferentes, eles também. Né? A gente não deve rotular um autista como aquele que só tem um tipo de comportamento ou de uma reação. Então, pode existir o autista puro, né? Aquele clássico que muitas vezes a gente conhece por vídeos do YouTube, né? Ou algum outro profissional explicando, mas também existe aquele autista com TDAH, autista com toque, autista com transtornos do sono, ou somente aquele que é hiperativo, que não para, né? Que é o caso do meu, que tem uma energia vibrante. E também tem aquele que é parado demais. Então, assim, é importante a gente entender que o comportamento, embaixo desse iceberg, tem muitas coisas que devem ser analisadas. Né, como se a gente tirasse uma cortina e olhasse para dentro daquela janela, tá? Então, assim, além de tudo isso, né, eu queria enfatizar também que, além de todas, a equipe técnica de todos os tipos de estimulações, é necessário uma família presente, né? E para que as coisas também aconteçam. Né? A gente precisa dar continuidade de todo esse trabalho. E o João Miguel, ele é uma criança que ele passou então por esse processo da estimulação precoce, ele foi incluído na escola, né? É muito importante a gente imaginar um autista com muitas dificuldades, que ele não está naquele ambiente para mudar o ambiente. Né? Independente se é uma escola, se é um cinema, se é um parque, ele precisa ser acolhido naquele ambiente e o ambiente mudar para ele. Então, às vezes a pessoa vai num cinema, tem uma crise ali porque está muito alto o som, né? Existem algumas sessões que são inclusivas, mas por que não incluir para assistir junto com todo mundo? Né? E não somente na sessão inclusiva. Uma coisa também que eu gostaria de informar, né, a vocês, que a questão do diagnóstico, hoje em dia, ele é muito amplo, né? E recentemente, agora no final do mês, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele confirmou que é uma criança autista para 36 crianças, até 8 anos. Então, quando o meu filho teve o diagnóstico, com quase 5 anos atrás, era uma criança para 64. Então, hoje em dia, já é uma criança para 36. No Brasil, não tem essa estatística, né? A gente tem as carteirinhas, que hoje em dia existem no município, para informatizar e documentar o número de autistas. Ainda existe resistência de famílias em fazer essa carteirinha, mas a gente sempre está estimulando em grupos, né? Eu participo de grupo de mães e a gente sempre está trocando experiência, isso é muito importante.
Então, eu gostaria assim de enfatizar esse número para mostrar para vocês a importância de se ter políticas públicas, políticas de inclusão, políticas do mercado de trabalho, políticas na saúde, né, reforçar a questão do atendimento de terapias pelo SUS, né, aumentar, de repente, apoiar a entidade a oferecer mais atendimentos para as crianças, jovens e adultos, e as políticas de inclusão no mercado de trabalho através das vagas de PCD, porque as crianças crescem, né, elas se tornam adolescentes, elas se tornam adultos. Então, vocês têm tudo para facilitar a nossa vida. Né? E essa é a verdade. Além de tudo que a gente faz, a gente precisa que os direitos sejam garantidos, que vocês se doem por essa causa, né? A gente não precisa esperar, como eu disse na semana passada, numa entrevista da TV Câmara, a gente não precisa esperar o autismo bater na nossa porta para a gente se preocupar com a causa. Né? Eu não preciso esperar ter um neto autista, ter um sobrinho autista, né? Ter um afilhado autista para me preocupar com a causa. Tá? Só ver se não esqueci nada. Bom, eu acho que é basicamente isso, né? E mostrar também, através dessa comunicação, né, aqui desse lembretinho, que a comunicação a gente realiza através de gestos, né? A gente dirige aí no trânsito através da comunicação alternativa. Todo mundo lê placa, né? Todo mundo vê seta, e através dessa comunicação de imagens que a gente se organiza, né? E ao mesmo tempo são os autistas. Os autistas aí com necessidades mais específicas, né? No caso do meu filho, a gente teve como uma comunicação alternativa um marco na nossa vida, porque até então a gente não sabia o que ele queria dizer, ele chorava muito, às vezes a gente não entendia, né, o porquê estava chorando, o que ele queria, às vezes queria pegar alguma coisa meio que na força, né, e hoje em dia ele sabe pedir, ele sabe se expressar através das imagens, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Só reforçar mesmo a questão do autismo, e que a gente não deixe de falar sobre o assunto, e que esse assunto não seja só agora em abril, né, que é o mês da conscientização, mas durante todo o ano, porque os autistas não podem ser lembrados somente em abril, mas sim durante toda a sua vida, tá bom? Muito obrigada pela atenção, e estamos aí, à espera de coisas boas, e também dispostas a ajudar, né? Porque quem sabe o que um autista precisa são os autistas e seus familiares, além dos especialistas, com certeza, né? Então, é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a Heloísa pelas suas palavras, e a equipe técnica da PAI, parabéns, tá? A sessão está reaberta. Não havendo mais inscrições para pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Os vereadores Lucas Ratano e Israel Veloso da Silva Neto apresentaram a moção 34/2023, que manifesta congratulações às atletas Isabela Sapag e Edna Delfino, bem como aos coaches Kalel Henrique e Eder Lima, que representaram o município de Tupã no Moscow Contest International, conquistando 6 troféus. Em discussão a moção número 34/2023, de autoria do vereador Lucas Ratano e Israel Veloso da Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos.
De autoria do vereador Renato Fresneira Delmore, moção 35/2023, manifesta congratulações ao empresário Marcos José Dadão, proprietário do Mercado União, pelos 51 anos de fundação. Em discussão, a moção número 35/2023, de autoria do vereador Renato Fresneira Delmore. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que forem favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Vereador Augusto Fresneira Torres apresenta a moção 36/2023. Manifesta congratulações ao policial militar, senhor Renato César Pereira, pela promoção à graduação de cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ocorreu no dia 25 de abril de 2022. Em discussão, a moção número 36/2023, de autoria do vereador Augusto Fresneira Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que forem favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 37/2023, de iniciativa do vereador Paulo César Soares, manifesta congratulações à senhora Helenice dos Santos Lourenço, coordenadora e idealizadora do projeto de colonialidade cultural e linguística indígena, que ocorreu nos dias 25 a 31 de março de 2023. Em discussão, a moção número 37/2023, de autoria do vereador Paulo César Soares. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que forem favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar, apresentado pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há, senhor presidente. Dando sequência a esta sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritas. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, o vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Na função de líder, eu só queria ceder mais 5 minutos para que o vereador possa concluir o seu pensamento. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Como já fiz os meus cumprimentos de praxe, quero ir direto ao assunto, senhor presidente. Quero falar sobre um projeto de lei, de número 37, aprovado nessa casa por unanimidade, no meu primeiro mandato como vereador nessa casa, e foi o meu primeiro projeto também aprovado aqui, que é o casamento comunitário. Então nós vamos ter a 5ª edição do casamento comunitário. Já foi feito o lançamento pela prefeitura, através de uma coletiva de imprensa, e eu queria também divulgar aqui pelos nossos canais. Então eu queria passar um vídeo e depois eu queria falar um pouquinho mais sobre esse evento tão importante. O sonho de muitos casais em oficializar a união será realizado por meio do casamento comunitário, um projeto que virou lei por iniciativa do vereador Pastor Eliezer. A 5ª edição está com inscrições abertas até o dia 12 de maio. A cerimônia acontece no dia 27 de maio, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nesta edição, poderão participar até 15 casais. Em 2022, foram apenas 8. A Prefeitura está preparando o evento com apoio de empresas, para que os noivos não tenham custos com o cerimonial. Casais interessados devem ir à Secretaria de Desenvolvimento Social na Rua Parquás, 609, levando certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, lembrando que é obrigatório residir em Tupã há no mínimo 2 anos. A documentação será encaminhada ao cartório para a publicação dos editais. A Prefeitura irá oferecer aos casais o juiz de paz, coquetel e o espaço para a cerimônia. O serviço de fotografia será realizado por uma empresa parceira, assim como o aluguel de vestidos e ternos com preço acessível. As noivas que não puderem custear cabelo e maquiagem serão preparadas por alunas da escola profissionalizante. Cada casal tem direito a 2 padrinhos e até
8 convidados para a festa. Casais homoafetivos também podem oficializar as suas uniões. O casamento comunitário integra o calendário do município de Tupã, em virtude da Lei 4.850 de 2017, proposta pelo vereador Pastor Eliezer. Então, senhor presidente, como foi dito aí, o casamento comunitário ele alcança aquelas pessoas no estado de hipossuficiência. É um projeto de cunho social, é um projeto que alcança o menos favorecido, aqueles lá na ponta, que às vezes têm um sonho, gostaria de regularizar a sua vida conjugal, mas não tem condições financeira, e às vezes vai adiando, e essa edição já é a 5ª edição, e até a 4ª edição nós vimos muitas coisas que nos emocionavam, casais com 20, 30, 40 anos, um senhorzinho, não me lembro qual foi a edição, mas ele tinha 82 anos de vida, estava casando no casamento comunitário, todo feliz, e as mães entrando com seus filhos, com alegria. Então é muito emocionante o casamento comunitário. A gente fica muito feliz de poder ter um projeto que é colocado em prática pelo Executivo. A gente aprova muita lei aqui na Câmara Municipal, mas infelizmente muitas delas não é colocada em prática. A maior parte das leis, não só aqui em Tupã, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, muitas leis infelizmente já nascem mortas. A lei é criada, mas já nasce morta por vários motivos. Às vezes não tem fiscalização, às vezes não tem interesse do Executivo de realizar. Então fica aqui a minha gratidão ao prefeito Caio por entender a importância desse projeto e colocar aí a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na pessoa da secretária doutora Thelma Tulin, toda a sua equipe, que amam também fazer o casamento comunitário. A gente vê a alegria da equipe que faz o casamento comunitário. A gente vê que eles não estão ali por obrigação. Eles recebem isso como uma missão, como um trabalho social, e a gente percebe a alegria no rosto da equipe que faz o casamento comunitário. Então fica aqui a minha gratidão. Não é fácil, um casamento só dá trabalho, você imagina 15. Imagina 15 casamentos. Então, como eu disse, dá muito trabalho, mas quando tem amor, quando tem dedicação, as coisas acontecem. Esse ano está aberto para 15 casais. O ano passado foram apenas 8 casais, mas esse ano está aberto aí para 15 casais. A inscrição foi aberta hoje, dia 10. Tá? O casamento será realizado no dia 27 de maio, que é o mês das noivas, é o último sábado do mês de maio. O horário do casamento será às 18 horas. O período da inscrição, então já está aberto a partir de hoje e vai até o dia 12, tá? Até o dia 12 de maio. Então nós temos aí um mês para que as pessoas possam ir aí até a secretaria, levando seus documentos básicos, RG, CPF, comprovante de residência, sendo obrigatório residir em Tupã no mínimo 2 anos, comprovante de renda, como eu disse. Casamento comunitário é para famílias de baixa renda, tem critérios, tá? Não é qualquer pessoa que chegar lá e vai se encaixar, porque tem critérios. São pessoas realmente de baixa renda que não teria condições de pagar. E nós queremos agradecer também os profissionais. E falamos da importância das empresas privadas ajudar o poder público a realizar os projetos. Então nós temos o Elton, da fotografia e revelação, que ajuda, ele fotografa os casais, cada momento, não é só tirar uma fotografia. Fotografia de casamento é você pegar os momentos certos, aquele momento de emoção, e o Elton faz isso com muito profissionalismo, e ele sempre está lá. Depois também ele passa algumas fotos para os casais, dá no pendrive todas as fotos e passa um álbum com algumas fotos ali para os casais também. A Giane e a Leslie, da Floricultura Santa Lourdes, que cede os buquês das noivas. O Jefferson, da Cabonete, que transmite ali o casamento ao vivo.
para a nossa cidade, para as famílias que ficam em casa, porque não pode levar muita gente, apenas 2 casal para ser padrinho, testemunha. A Silvana Pupinha, que é a cerimonialista, que organiza ali todos os momentos do casamento. A Thaís Fonseca, que abrilhanta o casamento comunitário, com lindas músicas que ela canta lá. A Verlane Martins, né, que cede aí o aluguel dos vestidos de noiva e ternos, às vezes aluga por um preço assim bem irrisório mesmo, para ajudar, tá? Às vezes quando a noiva tem preferência por alguma coisa mais sofisticada. O Jean Paco Barbearia, a Karen, que organiza toda a parte de documentação e ali do cartório, e o juiz de paz, o Sérgio Bindilati, que vai até o local e tem muita alegria também de poder realizar o casamento comunitário. Para ele é uma missão ir lá e fazer uma linda cerimônia no casamento comunitário individual. Cada casal, ele faz individualmente o casamento. Então é muito lindo, é muito bonito, e a gente fica muito feliz de poder realizar esse projeto social. E eu sempre digo que toda a estrutura do casamento comunitário, com a ajuda dos nossos parceiros, envolvendo aí as empresas privadas, eu calculo que se fosse pagar toda a estrutura desse casamento comunitário, ficaria em média R$30 mil. Filmagem, fotografia, cerimonialista, enfim, toda a estrutura, pagar uma pessoa para estar cantando lá, ficaria realmente muito caro. Então, os casais têm esse privilégio de poder ter um lugar tão bonito. Esse ano será feito na Camap, um lugar muito verde, que vai ficar muito lindo nas fotos. Então, você que tem interesse, procura a secretaria aqui na Rua Paiaquás, faça sua inscrição, vê se você enquadra dentro dos critérios do casamento comunitário e venha realizar o seu sonho. Muito obrigado, senhor presidente. Volta a palavra. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Alô, presidente, população, pessoal aqui da PAI, parabéns pelo trabalho. Sou um admirador pelo que vocês fazem lá. Contem sempre com essa Câmara para poder ajudar. Presidente, como não tenho muito tempo, vou pedir para o Jonathan passar o vídeo, só rapidamente, para depois poder fazer o uso da palavra. Por favor. Olá, gente. Nós estamos aqui no gabinete itinerante, eu e o Renatinho, averiguar a real situação do Country Club de Tupã. Todos sabem que o ano passado nós tivemos uma morte aqui e, infelizmente, uma obra que já era para ter sido entregue em janeiro de 2022 está abandonada. Pelas imagens, e nós vamos entrar lá para ver em loco o que está acontecendo, para poder mostrar um pouquinho para vocês e cobrar do prefeito Caiaoque uma resposta, né, Renatinho? É isso mesmo, pessoal. A gente está aqui na entrada do Country Club de Tupã. Nós vamos poder mostrar para você, população de Tupã, ver o descaso que está o Country Club de Tupã, o total real abandono que está. Vocês vão agora acompanhar as imagens que vamos passar para vocês. Nós estamos aqui no nosso maior cartão de visitas postal da nossa cidade, de uma instância turística, é o nosso country. Você, população, tem que julgar, falar e comentar, porque infelizmente o nosso melhor cartão de visitas para uma instância turística dessa forma. Será que dessa forma que está sendo feita é a melhor? E vocês vão ver pelas imagens a situação que está, o real abandono. Estamos voltando aqui agora dessa segunda parte do country, onde vocês podem ver pelas imagens que o bar que tinha ali, os banheiros que tinham ali, os quiosques, todos abandonados. Eu me pergunto, será que essa era a melhor forma de ter cuidado disso? Será que não existia outras formas de ter feito a manutenção, a preservação dessa área? O abandono que está aí vai ficar muito caro às vezes para reverter. E isso quem vai pagar é a população, né, Renatinho? Com certeza. E a gente fica triste de ver o Country Club, essa situação que a gente está mostrando para vocês. Extremamente um abandono.
A gente pôde ver as quadras de vôlei que tinha acima. Eu frequentava o country e hoje vejo como está a situação, um abandono. Agora nós estamos aqui na área das piscinas do Country Club de Tupã e a gente pode ver o extremo abandono, onde a população tem o direito de usar o Country Club, mas da forma que está, esse abandono não tem condições. A população precisa de um local para se divertir. Os jovens, as crianças, as pessoas mais humildes e simples. Nós temos o Country Club e está extremamente abandonado. E o prefeito não toma uma atitude. Prefeito, por favor, tome uma atitude. Lute pelo nosso Country Club de Tupã, para que isso é um cartão postal para a nossa cidade. Presidente, população, uma obra que era para ter sido entregue a fevereiro de 2022. A gente sabe da luta que foi de retornar esse dinheiro da Avenida Tamoios, que havia sido perdido lá atrás, e o Caio conseguiu trazer esse dinheiro ali para investir no country. O nosso cartão de visita, que poderia ser um balneário aqui para a nossa cidade. Nós vemos aí a população pedindo um lugar para poder aproveitar. E uma obra de 3 milhões de reais que está parada, piscina parada, árvores cresceram dentro da piscina, e daqui a pouco o que tem de dinheiro não vai conseguir fazer a reforma, a revitalização desse country. A gente fica preocupado, questionamos o Valentim hoje, o Renatinho vai me suceder aqui, vai falar mais um pouquinho, mas infelizmente aquilo que foi feito, aquilo que está lá, uma morte já foi perdida, nós não vimos nenhuma placa informando que não pode nadar, não tem nenhuma sinalização ali, realmente está perigoso, um local lindo de se ver, né, daria gosto de mostrar, qualquer cidade gostaria de ter uma represa como aquela, um balneário como aquele, e infelizmente desde fevereiro de 2022 que era para ter sido entregue essa obra, nada, só novamente desculpas, só novamente a gente sabe que tem uma indicação do Ninha e do próprio Marcão, mas a gente quer a resposta como um todo. Então, secretário, que chame o próximo vereador inscrito. Renato Fresneira Delmori. A palavra, vereador Renatinho Fresneira Delmori. Renatinho da Garagem. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Som. Bom, boa noite a todos. Como a gente não tem muito tempo, quero falar um pouquinho aí do Country Club de Tupã, onde eu e o Paulo Henrique, nós estivemos lá semana passada e fizemos essas filmagens para mostrar para a população de Tupã o descaso que está o Country Club de Tupã. Onde eu quero falar com você, tupaense. Quando eu fui lá no Country Club, meu coração doeu de ver aquele country, aquele clube totalmente abandonado, um descaso total, onde a família tupaense, o povo tupaense tem o direito de usar o Country Club. E não anda. Licitação foi feita para que seja feito a reforma do country, as piscinas, mais de 3 milhões e 500 mil reais com as piscinas. A empresa abandonou porque não tinha energia, depois houve roubo, e agora a empresa abandonou. Vai ter que ser feita outra licitação. Conversei com o Valentim, e ele está indo para São Paulo, para ver se consegue, junto com a Ondade, fazer outra licitação, conseguir mais recursos, liberar essa verba. Então a gente pede para o prefeito que ele lute pelo country, porque esses dias atrás, Tupã gastou 260 mil reais para levar as crianças da nossa cidade, da escola, para o Ecotermas. Se o country estivesse pronto, não havia necessidade de gastar 260 mil reais no Ecotermas. Sendo que a gente tem um clube, nós somos instância turística de Tupã. É um cartão postal o country. Você que antigamente frequentava o country, pelas imagens, é de doer o coração. Você tupaense, cobre o senhor prefeito, porque
é difícil de ver a real situação daquele clube, o Country Club de Tupã. E eu também quero falar um pouquinho da iluminação de Tupã, porque tá demais. Eu não aguento mais receber reclamações de iluminação. Nós já estamos indo 2 anos e meio de mandato. Foi feita uma nova licitação, trocou a empresa, porque não resolvia o problema da iluminação. E continua a mesma coisa. Será que é difícil do senhor prefeito conseguir uma empresa para que resolva o problema da iluminação da nossa cidade? Caramba! Nas outras cidades, Arco-Íris, Quintana, foram todas trocadas por LED. E Tupã, para trocar a lâmpada de um poste, demora 60 dias, 90 dias. E a população nos cobra. E nós cobramos o secretário. Nós fazemos a nossa parte como vereador. Eu, pelo menos, faço a minha. E tenho certeza que os 15 vereadores aqui fazem também. Só que fica difícil. Uma empresa, se não está fazendo um serviço correto, vamos em busca de outra. Da forma que trocou, vamos ver que vai resolver o problema. Agora, o senhor prefeito, há 2 anos e meio, para resolver um problema da iluminação, e não consegue. Aí fica difícil. Você me concede uma parte, Renatinho? Sim. Que fique claro aqui, a gente sabe que tem um trabalho aqui feito pelos vereadores, ali voltando rapidamente pelo Country, para não perder o teu raciocínio. Sabemos que o presidente Marcão Gaspareto, Ninha, transformar aquilo em balneário, a gente sabe que aquilo é caro, difícil de acontecer, mas alguma coisa precisa ser feita, ou pela prefeitura, ou passar isso para o privado, para que a gente possa explorar, como é em Quatá, como é em outros lugares. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, a prefeitura às vezes não consegue nem trocar lâmpada, quiçá cuidar de um balneário da maneira que a gente gostaria, da maneira que deveria ser feita. Então, a gente pede aqui que o prefeito repense o que ele quer do Country, porque do jeito que está não dá. Obrigado. Com certeza, Paulo. E a gente pede para o Ninha também, para o Marcão, nos ajudar, para que isso saia do papel, que o Country anda, que o povo de Tupã possa desfrutar do Country Club. Então, senhor prefeito, por gentileza, atenda o pedido dos nobres vereadores e da população tupanense, porque o dinheiro que está aí é do povo. O senhor é para administrar o dinheiro do povo. Então, por gentileza, o povo pede o Country. O senhor resolva o problema do Country, por gentileza. Volta a palavra, senhor presidente. Solicito que o primeiro secretário assuma a presidência. Com a palavra, o presidente dessa casa, Marcos Gasparito. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores. Como eu fui citado, né, o Paulo falou da indicação que eu e o Ninha fizemos em 2020, né, Ninha? A gente foi com o prefeito, fomos com o vice-prefeito no balneário de Quatá, até quando aconteceu aquela situação. A gente fez uma indicação de ter uma área privada naquela área do Country, aonde ia ser, ele vendia aqueles terrenos, picava os terrenos e fazia igual rancharia, Quatá e Paraguaçu Paulista. Era uma ideia, fomos lá conhecer, até o vice-prefeito tem o sogro que tem uma propriedade lá também, a gente mostrou, e a gente queria fazer igual com Tupã, por a gente ser estância turística, a gente queria fazer essa indicação e ser como que eu vou dizer, atendido, mas a empresa abandonou a obra por falta de iluminação, de luz e vários problemas que teve, mas a gente também tem uma indicação boa ali, eu e o Ninha, né, Ninha? Fomos em Quatá para fazer que a gente tenha um balneário municipal. Acho que a gente tem uma represa linda. Acho que nas imagens mostra que é uma fantástica a nossa represa do Tupã Country Club. Ali
é limpa a água. Quem já frequentou, quem já foi e quem vai lá, eu fui esses dias ver como que está o local. Está bem abandonado. Espero aí que o prefeito já tome as negociações logo, que faça essa licitação, que consiga tomar a iniciação dessas obras, que precisa muito de voltar o nosso Tupã Country Club. E é claro, a gente tem que ter o privado. Essa indicação que a gente fez da área privada ali se tornaria imposto e não teria tantos gastos que muita gente fala. Vai ser um balneário onde só vai ter despesa. Não. A gente vai gerar IPTU ali, que ele venda a parte de cima ali e faça um balneário municipal e também uma área privada, que fica igual, gente. Muita gente fala, a gente tem que copiar também o que é bom. E a Uninha a gente viu Quatá, vou muito em Rancharia e Paraguaçu. Se a gente conseguir, primeiro, copiar o que é bom, seria interessante para a nossa cidade. E conto aí que tome logo as retomadas do nosso Tupã Country Club. Essa licitação é muito importante, que acabe o mandato do prefeito Caio, que essa obra fica finalizada. Obrigado, vereadores. Obrigado, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Lucas Ratano. Com a palavra, vereador Lucas Ratano. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Solicito ao presidente que assume a presidência. Senhor presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha pelo Mais Tupã, pela TV Câmara, aqui também na galeria, os pais presentes aqui da PAI, os filhos, fico muito feliz de ver essa casa cheia. Bom, só para título de contribuição sobre o que nós estávamos sendo discutido aqui sobre o Country Club de Tupã, é importante a gente fazer um relato histórico do que vem acontecendo, até porque às vezes a população nos assiste pela TV Câmara e não entende o problema que nós estamos vivendo lá no Country Club. Sem sombra de dúvidas, é um problema que o nosso município tem, é algo que a gente precisa da solução e inclusive foi apresentado como proposta de campanha do prefeito Caio, vice Renan, de que isso seria resolvido durante o seu mandato. Então, em 2013, primeiro ano do mandato do prefeito Manuel Gaspar, nós tínhamos um recurso, o vereador Ribeirão vai lembrar disso, do DAD Tour, recurso que vem de instância turística, de 2012, um ano antes, que estava prestes a ser perdido. E ali, naquele momento, o vereador Ribeirão, outros vereadores juntos com o prefeito Manuel Gaspar, conseguiram ali uma audiência com o DAD para recuperar aquele recurso de 2012 e também garantir o recurso de 2013. Aqueles recursos, naquele momento, foram usados para a primeira e segunda etapa da nova Avenida Tamoios, que era o primeiro projeto da Avenida Tamoios. Isso foi acontecendo no mandato do Manuel Gaspar, terceiro mandato, até que no ano de 2015, devido a uma dívida que o Country Club tinha com o município, por meio dos seus titulares, essa área e o Country foi passado para o município, passou a ser uma propriedade do município de Tupã no ano de 2015. No próximo DAD, no próximo recurso, em 2016, a administração Manuel Gaspar, então, determinou que o projeto do DAD de 2016 fosse encaminhado para o Country Club, para que pudesse ser feita ali a reforma e a revitalização. Terminado o mandato do Manuel Gaspar, assume o prefeito Ricardo Raimundo, e ali, naquele momento, passados 5 anos, isso é uma informação importante, 5 anos depois que o recurso é encaminhado pelo DAD, caso a obra não seja iniciada, esse recurso é perdido. Então, em 2017, aquele recurso de 2012 acabou sendo perdido pelo município de Tupã. E em 2018, o recurso de 2013. Então, naquele momento, ali no ano de 2017, foi então destinado o recurso de 2016 para o Country Club de Tupã. Em 2019, então, o prefeito já era o prefeito Caio, o recurso de 2016 poderia ser perdido,
e o prefeito Caio garantiu que esse recurso junto ao DAD fosse mantido como objeto do Country Club, uma vez que na gestão Manuel Gaspar, isso tinha sido jogado, na gestão do Ricardo Raimundo, tinha jogado de volta para a Avenida Tamoios. Em 2020, ano eleitoral, e aí a gente não tem assinaturas de convênio, e em 2021 acontece então a licitação que foi citada pelos vereadores aqui presentes no valor de R$ 3 milhões para que acontecesse a obra. E como muito bem dito pelo vereador Marcos Gasparetto, Renatinho, Paulo Henrique, a empresa foi apresentando alguns problemas, como por exemplo a falta de energia elétrica no local da obra. Foram 9 meses para que a Energisa ligasse os pontos de energia e até aquele momento a empresa, para tocar a obra, tinha que levar diariamente o seu próprio transformador e o seu próprio gerador. Isso sem contar que depois da energia ligada, só de bitoneiras foram 3 furtadas na obra. Então, a empresa acabou alegando em 2022, ou seja, ano passado, que o recurso destinado à obra não seria suficiente para que ela terminasse a obra, que era o de R$ 3 milhões. Vale ressaltar para a população que esses 3 milhões não foram pagos para a empresa. A obra sim foi orçada em 3 milhões, mas não foi pago. O que foi pago foi até o valor da medição, R$ 427 mil pela construção dos quiosques que lá estão feitos. Então, a empresa pediu um aditamento de valor de mais de R$ 1 milhão para que pudesse continuar a obra. A obra, que iria de 3, passaria a valer R$ 4 milhões. E aí, obviamente, uma licitação de 3 passar a valer 4, isso poderia trazer um problema jurídico para a prefeitura. E então, a prefeitura e a administração municipal optou por uma nova licitação para tocar a obra do Country. E é isso que vai acontecer, como foi dito aqui pelo vereador Renatinho da Garagem, com informação do Valentim. Então vai sim ter uma nova licitação para que a gente possa ter esses valores atualizados e tocar essa obra como de fato o Tupã merece, e é inclusive uma afirmação feita em campanha pelo prefeito Caio, vice Renan, na chapa ali disputada nas eleições de 2020. Então é importante ter esse retrospecto histórico. Senhor presidente, é mais 5 minutos. Vereador, por favor. É regimental, Vossa Excelência põe mais 5 minutos. Consegue? Aí, agora sim. Bom, apenas para então informar a nossa população, a gente tem realmente um problema histórico no nosso município. É um problema que não vem de agora e é um problema que a administração municipal precisa sim resolver, e isso vai ser feito, inclusive, por meio de uma nova licitação. Senhor presidente, vou aproveitar que meu líder me cedeu mais 5 minutos e vou falar um pouquinho sobre o projeto de lei que eu protocolei nessa casa, o projeto de lei 19 de 2023, que foi lido no início da sessão e que vai passar nas comissões ao longo dessa semana. Inclusive, então, já pedi para os membros da Comissão de Justiça, Finanças e Assuntos Sociais o voto favorável, o parecer favorável a esse projeto de lei. Acho que todo mundo viu de maneira estarrecida o que tem acontecido numa escola em São Paulo com a morte de uma professora e o que aconteceu em Blumenau com a morte de 4 crianças, eu vou dizer até bebês pela idade. Um dos esfaqueados, inclusive, tem a idade do meu filho. E a gente tem uma preocupação muito grande. No mesmo dia que aconteceu o atentado em Blumenau, eu recebi pelo menos 30, 35 mensagens de pais diferentes, dizendo que estavam com medo de mandar os filhos para as creches no próximo dia. E conversando com o secretário de Educação, o professor Valdir Berti, conversando também com a equipe jurídica dessa casa e também com o jurídico da administração municipal, Dr. JJ, eu redigi um projeto de lei que nós protocolamos na data de hoje, que dispõe sobre a instituição da política de prevenção à violência em ambiente escolar contra educadores e alunos da rede municipal de ensino e da outras providências, onde o projeto de lei trabalha basicamente com 2 frentes. Uma frente de conscientização e uma frente de prevenção a atos violentos em ambiente escolar. A gente está preocupado na lei também com essas questões dos atentados e as invasões escolares, mas não só isso. Preocupados também com aqueles professores que acabam sofrendo algum tipo de violência no ambiente escolar, ameaça, e também os alunos que possam vir a sofrer esses tipos de violência individualizados. E por isso, o projeto de lei tem algumas garantias e algumas previsões de campanhas de conscientização, mas também de algumas garantias para os nossos servidores e alunos, como, por exemplo, a possibilidade, a autorização legal que o município
vai ter por meio da aprovação dessa lei, de transferir um docente, um professor, um servidor ou um aluno para uma outra unidade de ensino sem prejuízos financeiros, caso esse professor, servidor ou aluno seja de alguma maneira vítima ou potencial vítima de um ato violento. Além disso também, esse projeto de lei, eu vou ao longo dessa semana conversar com os diretores de escola, diretores de creche, com a sociedade de um modo geral, para que a gente possa pensar em maneiras inclusive de complementá-lo e fazer esse convite também aos demais vereadores, aqueles que quiserem propor emendas a esse projeto, propor alternativas e soluções, pode ser feito. Além disso, gostaria também de agradecer o vereador Pastor Eliezer, que foi um vereador que estava também quase com a mesma ideia que a minha de protocolar esse projeto de lei, pôde contribuir com o projeto de lei de registro, que é um município que aprovou um projeto de lei semelhante a esse que nós estamos pautando aqui na casa, e agradecer também o vereador Israel Tutu, que porque existem coisas que o vereador ele não pode fazer por meio da lei, como, por exemplo, criar despesa para o orçamento público municipal. Por isso, o vereador Tutu fez uma indicação, cujo eu pude subscrever, pedindo para que o governo do estado e o governo municipal providenciasse itens de segurança pública e de segurança para as nossas escolas, como maior patrulhamento, estrutura de monitoramento, cercas, tudo isso que possa aí garantir mais segurança para os nossos educadores e para os nossos alunos, para as nossas crianças. Além disso, senhor presidente, na última semana, até por causa do atentado, eu tive algumas visitas em algumas creches e escolas, e por ser semana de Páscoa, pude ver ali a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, entregando os ovos de Páscoa e vendo as crianças ali felizes por receber ovos de Páscoa até sem itens alergênicos, sem lactose, ou chocolates tradicionais para as nossas crianças. E ver as crianças felizes em receber, e não era um ovinho pequenininho não, era um baita presente de Páscoa para aquelas crianças. Então a gente parabeniza a administração municipal por esse cuidado e por esse carinho para com as nossas crianças. A gente sabe que não é todo mundo que pode comprar um ovo de Páscoa para um filho ou para uma filha, e que não é todo mundo também que consegue levar o filho para um parque aquático para brincar. Por isso eu defendo sim que seja feito esses tipos de ações pela prefeitura, para levar seja no ecoparque ou seja em qualquer outro local, para que essas crianças das famílias mais carentes tenham sim a oportunidade de comer um bom chocolate e entrar. Presidente, mais 2 minutos. É regimental, mais 2 minutos. Então, só para encerrar, presidente, já estava até saindo aqui da tribuna. Então, para reforçar, acho que o áudio cortou no final. Eu acho que toda criança, inclusive as mais carentes, tem o direito, sim, de comer um bom chocolate e entrar numa piscina de água quentinha no Termas de Tupã. É só, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Com a palavra, o vereador Tutu. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, pastor Eliezer, Brito, vereadora, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, população que nos assiste através da TV Câmara, a serviço da população, também através do Mais Tupã. Um dia muito importante, né? Quero falar também do mês muito importante, a causa do autismo. É uma luta constante por todos vocês. Quero desde já parabenizar a PAI, os pais principalmente, que sempre têm engajado, né, na conscientização do autismo. Então nós pudemos participar, outros vereadores dessa casa, o presidente, a professora Cris, outros vereadores atuam junto a essa causa, o caso do vereador Eduardo Chigueiro. E também a gente tem algumas parcerias, podendo assim auxiliar e trazendo a conscientização à população tupaense. Faz jus esse mês e essa campanha que tem levantado, que é mais informação, menos preconceito. Quero desde já parabenizar também o Autismo Tupã, que também são formalizados por pais e mães e amigos, né? E tem feito um grande trabalho em nossa cidade. Eles elaboraram uma cartilha junto ao Sindieng e também o AMI Pirotecnia, fez uma parceria muito importante, né? Fez um trabalho que muitas pessoas pensavam que não daria certo. A empresa Sindieng, né, lá de Minas Gerais, é a segunda maior produtora de fogos de artifício do mundo, perdendo somente para a China, e eles fizeram uma parceria muito importante, fornecendo essa cartilha aqui,
que é com dicas de previsibilidade para pessoas autistas e PCDs com sensibilidade sensorial. Qual que é a importância dessa cartilha? A gente sabe que os autistas e os PCDs com essa falta de habilidade sensorial, ele tem alguns problemas com questão do barulho, escapamento de moto, liquidificador, entre outros. Então, quando a gente fala de fogos de artifício, é algo previsível. A gente passa aí no Réveillon, a gente passa aí também nas festas de São João, jogos de futebol. Eu gosto muito de futebol, muitas vezes eu vou ao estádio e em volta do estádio tem essa questão. E o autista, sim, pode ir num jogo de futebol, pode participar de um Réveillon, pode participar de uma festa como essa, mas tem algo previsível. E eles distribuíram também esse protetor auricular ali para as crianças, para as famílias, e também o abafador com estilo concha, para poder reduzir esses ruídos e que a criança e as famílias possam participar desse momento que é bonito. Os fogos de artifício são bonitos, mas é algo previsível. Então, essa cartilha está aqui para evitar e diminuir esses riscos e as famílias poderem realmente participar de tudo isso. O lugar de autista é na escola, o lugar do autista é nos estádios de futebol, participando dessas festas, do Réveillon, lugar de autista é em todo lugar que ele puder ir. Então, desde já parabenizando os pais e as mães que têm contribuído por essa luta, e nós aqui da Câmara Municipal com certeza estaremos engajados, né, assim, fazendo as políticas públicas chegarem à ponta de quem tanto necessita. Então essa vai ser e continuar sendo nossa luta. E falando em crianças, queria desde já parabenizar o vereador Lucas Ratano, os outros vereadores que puderam subscrever a nossa indicação, pôde participar. Sabemos que hoje é uma situação muito agravante em nosso país e, antes de vir até hoje aqui para a sessão, estava olhando mais uma vez noticiários, mais uma vez teve acontecimentos que não preciso relatar aqui para não ficar tão redundante, que é muito chato, situação muito complicada, mas sim o poder legislativo, o poder executivo tem que unir forças para trazer soluções para essas causas. Então, partindo daqui dessa casa, ainda fico mais feliz porque a gente vê a preocupação dessa casa por nossa cidade, por nosso país. Então, lutando juntos, com certeza, o brasileiro é um povo que ama realmente o nosso povo, cuida do nosso povo, e com certeza esses casos isolados não vão fazer mais parte da nossa história, do nosso país. Então, cada um fazendo a sua parte, com certeza nós mudaremos a situação. Então, fica aqui o nosso pedido para que todos vocês, pais, mães, fiquem atentos o que acontece na sua casa, o que seus filhos têm assistido, o que eles têm acompanhado, o que ele tem brincado, o que é a vontade dele, o que ele tem procurado para estar sensível ao que ele tem passado. Às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento religioso, um acompanhamento mais de perto. Hoje é muito mais difícil, porque a gente fica muito tempo fora de casa, trabalhando. Senhor presidente, mais 3 minutos, vereador. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. A gente fica muito tempo fora de casa, trabalhando, tendo os nossos afazeres, e a gente tem cada vez mais ficado longe dos nossos filhos. Eu ainda não tenho, espero um tempo não muito longe ter o meu filho, mas eu acompanho, eu amo criança, meu sobrinho está para nascer, creio que na próxima semana, então é uma espera, uma realização da nossa família, e a gente ama quando fala de vida. Então a gente tem que preservar pela vida. E preservando pela vida, a gente tem que estar sensível ao que acontece dentro da nossa casa. Então convoco aí os pais, mães, essa casa aqui para realmente participar e ver o que é melhor para a nossa sociedade e para as nossas crianças. O outro assunto importante é que o Lucas Ratano levou. Com certeza a gente vai continuar lutando por projetos como esse. Foi uma indicação minha, realmente, levar as crianças da nossa cidade, que estudam em escolas públicas municipais, que muitas delas não teriam e não têm condições de visitar um local como aquele. Claro que se tivesse um local público, elas iriam, a prefeitura poderia levar. Mas por que não levar num cinema? Por que não levar num parque como esse? Por que não levar um zoológico, um lugar mais longe que a nossa cidade não tem? Então a gente tem que lutar realmente pelo interesse das nossas crianças. Eu acho que criar um entrave ou pegar uma figura que está acontecendo na nossa cidade para tentar atrapalhar um projeto que essa casa aqui pôde participar,
eu acho que esse não é o caminho. Então, que a gente possa continuar caminhando e fazer o bem para quem mais precisa, que são as nossas crianças e, principalmente, a nossa cidade. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Está funcionando? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, aos convidados, ao público de casa. Tutu, parabéns pela aquela indicação que você fez do Ecosul. As crianças realmente amaram, tanto é que naquela semana eles foram passar no posto com a gente e falaram: tia Claudinha, eu amei conhecer o clube, eu nadei na piscina, estava uma delícia. Então, realmente, isso faz a diferença para a gente, né? E a gente tem que lutar cada vez mais para nossas crianças aqui de Tupã conhecer lugares diferentes. Isso que é importante, né? Parabéns. Gente, eu quero aproveitar e falar a respeito da indicação do Lucas. Parabéns, Lucas, como sempre pensando na população. Eu subscrevi, eu junto com o pastor Eliezer, porque realmente é um caso muito triste. As mães, essa semana, estão eufóricas e com toda razão, porque eu também sou mãe, sou tia, meus sobrinhos estão na escola, estão todas preocupadas com as crianças. Muitas mães não estão levando as crianças da escola com medo. A gente está recebendo uns áudios no WhatsApp agora, né? Do dia 20, até aonde isso é mentira ou deixa de ser verdade. Então, eu peço ao nosso professor Valdir para estar entrando em contato com as mães, né, para conversar, dialogar com as mães, porque estão todas muito preocupadas e realmente é preocupante. Gente, a gente está numa situação terrível, né? Fala a verdade, não é fácil não, porque as mães estão indo trabalhar, não estão tendo sossego, deixar seus filhos na escola, nas creches, porque realmente a gente tem medo do que possa vir a acontecer, porque são cenas terríveis, como diz o nosso vereador Tutu, que não vem ao caso agora, porque é muito triste, é chocante essa cena, a gente não tem que falar sobre isso, mas eu peço ao Caio que resolva isso o mais depressa possível. O Caio já está sabendo de tudo, está preocupado também, as mães estão preocupadas, falando: Claudinha, o prefeito não vai tomar atitude? Não, o prefeito já está tomando atitude, já colocamos na escola, né? Mas câmera só não funciona, tem que ter detector de metais, um vigilante, porque eu falo assim que as crianças indo na escola colocam os objetos nas bolsas, tanto o vereador Tutu acabou de dizer, os pais têm que ficar de olho nas crianças, ver o que estão levando das bolsas, porque tem muitos jovens carregando faca, estilete, armas, crianças de 12, 13 anos, gente. Então, realmente, os pais têm que estar atentos nisso aí. Outra coisa também, os pais estão deixando crianças jovens com o celular na mão o tempo todo. Às vezes eu entendo, porque eu sou mulher, eu sei, às vezes a mãe está lá cheia de trabalho para fazer em casa, toma o celular, vai brincar, deixa a mãe quieta. Mas não é bem assim que está funcionando. As crianças estão vendo coisas no celular que não são legais, está levando à morte. Então, eu peço aos pais que realmente tirem o celular das crianças, olhem as bolsas das crianças em casa, porque o negócio está ficando feio, gente. Então, depende das mães, dos pais também, educarem seus filhos em casa, dar uma boa criação para os filhos, conversarem com eles, não levar objetos cortantes para a escola, não pegar na rua de colegas nada e não ouvir o mau conselho de amigos, tá? Então, eu falo assim: Caio, a gente precisa não só de detectores de metais na escola, como um vigilante também, na minha opinião, porque eu acho que um vigilante o dia todo vai funcionar muito bem. Eu sei que tem à noite, mas é do dia que os nossos estudantes estão na escola também e precisa de um vigilante na escola durante o dia. Nobre vereadora, me cede uma parte? Com certeza, meu amor. É só para desde já agradecer e falar sobre os policiais militares da nossa cidade, também toda a equipe do trânsito, né, a partir semana passada que teve aquele ocorrido, eles puderam dar mais patrulhamento às escolas, né? Eu já fiz esse agradecimento pessoalmente, mas acho que é muito válido a gente falar que eles têm feito esse patrulhamento. Falta contingente, falta mais gente para poder ajudar, mas com certeza, tendo mais gente, passa mais segurança para os pais. Então, isso foi um relato de uma mãe que me ligou e falou: Tutu, a polícia já tem passado, já tem o pessoal do trânsito em algumas escolas fazendo ronda, e isso traz mais segurança. Então, a gente pede para que eles possam continuar fazendo isso, para dar mais segurança para os pais e para os alunos e para os professores. Obrigada, vereador. Com certeza, Tupã está em boas mãos. Prefeito Caio, nós, vereadores, estamos aqui para cuidar da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado os expedientes e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Primeiro projeto constante na ordem do dia, o projeto de lei complementar 9/2023, de autoria do prefeito municipal. Altera os artigos 7º e 8º da lei complementar 370 de 2019 para redefinir o valor da gratificação especial para membro das comissões permanentes de licitação e de processos e de sindicâncias administrativas e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 9/2023, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Antônio Brito, projeto de lei 1/2023 dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo à pessoa portadora de necessidade especial ou idosa no âmbito do município de Tupã e da outras providências. Em primeira discussão... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse lido na íntegra o relatório das comissões de Justiça e Finanças sobre esse projeto, por gentileza. Um momentinho só. É regimental? Só um momentinho, Vossa Excelência. Aguarda só um momentinho, só que ele está pegando no céu. Não, sem novidade. Questão de ordem, presidente. Se quiser passar o outro projeto e aí até pegar os pareceres, acho que não há problema. Não foi posto em votação? Sim, vou pular. Tem que aguardar o nobre vereador. Tá bom. O jurídico falou que não pode, só um momentinho. Tranquilo, vereador. Na vida tem imprevistos. Projeto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 26/2023, propositura projeto de lei 1/2023, autor vereador Antônio Brito, relator Isael Veloso da Silva Neto. Parecer 1.
Identificação da propositura dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo à pessoa portadora de necessidade especial ou idosa no âmbito do município de Tupã e da outras providências. 2. Conclusão do relator. No aspecto da legalidade, a propositura reúne condições para a sua tramitação, razão pela qual se emite parecer favorável. Quanto à redação, a proposição reúne condições de tramitação regular, pois foi formulada observando a lógica em sua redação, respeitando as normas gramaticais e legais vigentes. Desse modo, após análise da constitucionalidade, legalidade e redação, verifica-se que o projeto de lei em comento reúne condições de tramitação regular, pois está de acordo com o artigo 79, inciso 1º da Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990, e por terem sido feitas as alterações necessárias em sua redação de forma a observar as normas gramaticais e legais vigentes. Diante disso, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. Assina o vereador Isael Veloso da Silva Neto. Votos favoráveis: Eduardo Chigueiro e Isael Veloso da Silva Neto. Em apartado, parecer identificação da propositura dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo à pessoa portadora de necessidade especial ou idosa no âmbito do município de Tupã e da outras providências. No relator, o aspecto da legalidade no que tange à autoria, se observa a contrariedade à Constituição Federal, uma vez que, conforme rege a Carta Magna, quanto ao processo legislativo, projetos de lei que gerarão despesa ao Poder Executivo são de autoria privativa deste, não podendo ser de autoria parlamentar, constituindo assim vício de iniciativa, razão pela qual se omite parecer contrário. Quanto à redação, haja vista justificativa acima, análise resta prejudicada. Desse modo, após a análise da constitucionalidade, verifica-se que o projeto de lei em comento deixa de reunir condições de tramitação regular, posto que em desacordo às normas do processo legislativo previstas na Constituição Federal de 88, conquanto o vício de iniciativa, conforme justificado acima. Diante disso, o membro emite parecer contrário à tramitação da propositura. Assina o vereador Antônio Alves de Souza. A seguir, Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer identificação da propositura, dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo à pessoa portadora de necessidade especial ou idosa no âmbito do município de Tupã e da outras providências. Da conclusão do relator, no aspecto que cabe a esta comissão analisar, nenhuma restrição existe à tramitação da propositura em tela, visto que foram respeitadas as normas legais vigentes. Diante disso, o relator emite parecer favorável à tramitação da propositura. São 3 votos favoráveis na presente comissão, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 1. Pela discussão. Pela discussão, vereador Brito. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Aí também eu dei. Senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, população que nos acompanha aqui presencialmente, e através da TV Câmara, através do Portal Mais Tupã, boa noite a todos. Esse projeto, senhor presidente, 01/2023, de minha autoria, ele foi elaborado pensando nas pessoas, nossa cidade, idosas, pessoas com necessidades especiais, que não têm condições de se locomover. Eu que estou há muito tempo na saúde, a Claudinha aqui pode testemunhar, quantas pessoas a gente vê que não tem condições de se locomover. Né, Claudinha? Pessoas com necessidades especiais, Paulo da farmácia acompanha também as pessoas com necessidades especiais e vê. Tem pessoas que não têm condições de ir até a farmácia, até a posição de buscar seus medicamentos, principalmente de uso contínuo. Então, por isso que a gente está defendendo aqui que a prefeitura faça esse trabalho de ajudar essas pessoas que precisam. Quem tem condições,
Pega teu carro, pega tua moto e vai buscar. Quem tem condições de comprar, compra. Agora, quem não tem condições? Nós não podemos estar aqui defendendo? Isso é fazer mal? Acho que nós somos representantes da população, estamos aqui para defender, não para ficar criticando. Nós estamos aqui para defender a população, nós somos representantes. Então esse projeto vem aqui, eu peço o voto favorável dos novos vereadores, para que possamos ajudar essa população que precisa e que tanto necessita do nosso apoio. Você me concede um minutinho, Brito? Pois não. Parabéns por esse projeto seu, maravilhoso. Eu sei o tanto que é necessário, porque há muitas pessoas acamadas, pessoas idosas aqui na nossa região de Tupã, né, realmente precisa muito. E você foi extraordinário nesse projeto seu. Muito obrigado por se preocupar com os pacientes, com a população de Tupã. Olha, fiquei muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, muitas. Muito obrigado, parabéns, Claudinho. Brito. Queria também deixar aqui, ressaltar e agradecer ao nosso prefeito Caiaoque, o doutor João José, jurídico, doutor Miguel Demarque, que deram total apoio a esse projeto. Esse projeto nós discutimos várias vezes, foi muito bem discutido, amplamente discutido. E prefeito Caiaoque, muito obrigado por pensar na nossa população, pensar nas dificuldades dos menos favorecidos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Continua em discussão o projeto de lei 1/2023, de autoria do vereador Antônio Brito. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente, demais vereadores, Brito, a quem quero parabenizar pelo belo projeto que vai atender as pessoas, pelo que eu vi no projeto, pessoas com deficiência, pessoas com idade que precisam do remédio e que às vezes não tem como se locomover. Acho que projetos como esse não só devem constar na nossa pauta, como devem também ser executados. A gente sabe da dificuldade que a prefeitura está em conseguir alguns medicamentos e a gente pede para que não seja só levado o remédio, mas também que tenha remédio na farmácia. Mas queria parabenizar, porque sempre defendi aqui que há sim alguns julgados que falam que a Câmara pode sim fazer projetos que vão despender recursos do Executivo. E a gente sempre escuta aqui que às vezes isso não pode. E esse projeto aqui é um exemplo disso. Um projeto que nós vamos votar aqui. Tenho certeza que abaixou o som aqui. Alô, alô, som. Por favor, aumenta um pouquinho o som. Tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. Um projeto importante que vai atender a população em loco, em casa. Vi aqui que o próprio vereador colocou algumas regras que são importantes para assegurar isso. Parabenizo o Nobre por essa atitude e peço o voto favorável dos vereadores aqui para que a gente acabe com esse dilema onde realmente falam-se que não se pode atribuir projetos que vão despender dinheiro do Executivo. A gente já viu algumas discussões aqui nessa casa, onde o jurídico fala sempre para a gente que nós não podemos colocar despesa. E esse projeto é um projeto que essa casa vai mostrar. Tenho certeza que o prefeito Caio, o doutor Miguel vão ajudar. Peço que isso realmente seja não só um caso isolado, mas que sejam projetos que os nobres vereadores que quiserem contribuir, como o próprio vereador Ratano, viu um projeto importante aqui da educação, que também vai gerar talvez despesas, eu não li ele na íntegra ainda, mas que se tiver que gerar despesas, que faça. Querendo ou não, nós somos vereadores, estamos aqui para representar a população que nos pede a todo momento, e quando a gente às vezes barra numa questão de interpretação, a gente para de fazer o nosso trabalho. Então quero parabenizar o vereador Brito pela excelente postura, os demais vereadores, e que a gente consiga fazer projetos como esse. Não se pegar, às vezes, numa interpretação, mas se pegar principalmente naquilo que vai fazer a diferença na vida do cidadão, que é quem paga os nossos salários e que quem precisa do serviço bem feito lá na ponta. Volta a palavra, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 1/2023, de autoria do vereador Antônio Brito. Ninguém querendo discutir. Pela discussão, vereador Ribeirão.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste pela televisão ou aqui na própria Câmara, nosso muito boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui antecipar que eu vou votar favorável a esse projeto e quero justificar o motivo pelo qual eu dei parecer contrário, porque sou da Comissão de Justiça. O que faz o vereador da Comissão de Justiça? Ele julga se é legal ou ilegal. Esse projeto ele é realmente, de acordo com a Constituição, é proibido um vereador criar despesa para o Executivo. Porque nós estamos aqui para legislar, criar normas, criar lei da sociedade, e quem é eleito para administrar onde faz os investimentos é o prefeito. Então, só para esclarecer a população, porque fica parecendo incoerência. Não, eu dei parecer contrário, obedecendo à lei. O mérito do projeto, ele é positivo. Cabe ao prefeito se ele vai vetar ou se ele vai aceitar. Porque se cada vereador, quantas coisas é pedido para cada um dos vereadores aqui na rua, por exemplo, se eu fizer um projeto de lei que vai levar leite na casa de todo mundo, eu posso? Esse projeto, ele é programa de governo executivo, que para ele implantar o projeto, ele tem que saber quem vai fazer a entrega disso, quem é o responsável, porque é medicamento, não é uma coisa comum. Quem que é o responsável por isso? É a Secretaria da Saúde? Qual é os funcionários responsáveis por isso? Porque para uma farmácia vender medicamento tem que ter um farmacêutico. Nós temos aqui o Paulo, que é da farmácia. Então, não estou discutindo contra o projeto, estou discutindo sobre a legalidade. Por que eu dei parecer contrário? Porque tudo que faz dessa casa entra na história. E a história, ela tem que ser contada, porque daqui a alguns anos, se alguém entrar na justiça e falar que isso aqui é ilegal, pai Ribeirão, você é da Comissão de Justiça? Sim, sou, e dei parecer contrário ao projeto, ao autor do projeto, não à legalidade de fazer o serviço. Esse projeto, normalmente, como funciona nas casas legislativas do Brasil, mandam indicação para o prefeito, combina com o prefeito concorda. Aliás, estive com a Claudinha com o prefeito para o Caio fazer a farmácia lá na Antônio Pereira Gaspar. Então ela poderia fazer o projeto obrigando a fazer a farmácia lá. Não pode, porque gera despesa. E quem sabe de quanto pode gastar em qualquer setor é o prefeito. Eu gostaria imensamente que nós pudéssemos fazer tudo. Eu vou fazer toda semana um projeto obrigando o prefeito a fazer um serviço na casa das pessoas, ou, por exemplo, fazer um projeto aqui que ele é obrigado a não deixar um buraco na rua. Eu não posso, porque ele tem que ter dinheiro para fazer, ele tem que ter um programa para fazer, ele tem que ter uma sequência para fazer. Então, só a favor que o prefeito mande medicamentos na casa das pessoas que têm deficiência, que tem mais de 65 anos, como foi colocado, e as que não têm também. Só que a discussão é quem é que pode fazer o projeto. Eu vou votar favorável à população, mas com a consciência de que a minha assinatura está dizendo ali que ele está fora do que está na Constituição do Brasil. Porque se o prefeito aceita esse projeto, todos nós podemos fazer um projeto toda semana, obrigando o prefeito a fazer serviços, que é atribuição dele. Porque muitas vezes quem está nos assistindo fala que eu não estou entendendo nada. Por exemplo, eu encontrei esse fim de semana uma pessoa, você viu, votaram contra botar segurança na escola, porque o parlamento tem essas coisas, o cara fala uma coisa aqui e leva só um pedacinho como se fosse verdade. A pessoa sempre fica absurdo, votaram contra, mas não teve nenhuma votação disso no Brasil, porque isso aí é segurança pública do Brasil, ou é do Estado. Ah, não, foi um vereador de São Paulo. Aí eu fui ler o projeto, autoriza o prefeito a contratar guardas privados para pular. Mas o prefeito não tem autorização para isso. Ele abre uma licitação e contrata e implanta. E fica essa discussão de vereadores jogando para a torcida. O Brito é da saúde, está fazendo o trabalho que ele acha que é correto. Porém, Brito, eu acho que você deveria fazer como a Claudinha fez. Prefeito, isso aqui tem que fazer, é necessário, eu tenho um abaixo-assinado, e fazer. Agora, cabe ao prefeito, vou votar favorável, eu não vou votar contra a população. Agora, se o prefeito concordar com isso, ele está dizendo que cada vereador pode fazer. E aí, eu vou continuar dando parecer contrário, porque eu tenho que dizer se está certo ou se está errado. Agora, o voto, ele é sobre o mérito, é sobre a ação é positiva.
O problema é que nós não podemos, senão daqui a pouco o prefeito não vai poder mais administrar a cidade. Nós vamos administrar a cidade. É simples. Fazer um projeto de lei semana que vem que não pode ter mais nenhum buraco na cidade. Prazo máximo para o buraco ser tapado, 24 horas. O prefeito vai... Então, senhor presidente, só para deixar registrado que vou votar favorável à ação e deixo declarado por escrito que não está cumprindo a Constituição do Brasil. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 1/2023, de autoria do vereador Antônio Brito. Ninguém querendo discutir. Questão de ordem, presidente. Gostaria de votação nominal nesse projeto. É regimental. Com o secretário. Vereador Alexandre Descombate. Favorável, senhor presidente. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável, senhor presidente. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Lucas Satano. Favorável. Vereador Paulo César Soares. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável. Vereador Renato Fresneira Del Mori. Favorável. Senhor presidente, temos 13 votos favoráveis. O projeto foi aprovado. A seguir temos o projeto de lei 17/2023, de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto, declara de utilidade pública municipal a Associação dos Engenheiros Agrônomos e Tecnólogos do Centro-Oeste Paulista. Em primeira discussão, projeto de lei número 17/2023, de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaro encerrado as mesmas. E iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Questões, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluído as votações do projeto que constava na pauta, dos termos artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar 9/2023 e o projeto de lei 1/17/2023. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convoco o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, já fiz os cumprimentos de praxe, regimental, e farei uma citação bíblica no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Palavra do Senhor. Por favor, todos os vereadores, coloquem a senha no tablet. Obrigado. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei complementar 9/2023, de autoria do prefeito municipal, altera os artigos 7º e 8º da lei complementar 370,
de 2019 para redefinir o valor da gratificação especial para membros das comissões permanentes de licitação e de processos de sindicâncias administrativas e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 9/2023, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 1/2023, de autoria do vereador Antônio Brito, dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo à pessoa portadora de necessidade especial ou idosa no âmbito do município de Tupã e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 1/2023, de autoria do vereador Antônio Brito. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto, projeto de lei 17/2023 declara de utilidade pública municipal a Associação dos Engenheiros Agrônomos e Tecnólogos do Centro-Oeste Paulista. Em segunda discussão, projeto de lei número 17/2023, de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E o que for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que não estavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção. E aos senhores vereadores, funcionários, pela colaboração do público, por haver prestigiado os vossos trabalhos, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.